Teve um caso bem interessante que foi o seguinte. Um caso passional que aconteceu há um tempo atrás e que foi o seguinte. A gente foi encontrada uma mulher num matagal, certo? E essa mulher ela foi encontrada nesse matagal com o que a gente chama de esgorjamento, certo? O que é esgorjamento? Esgorjamento é uma lesão provocada por um instrumento cortante na lesão do peixe, ou na parte anterior ou na parte laterais do pescoço, certo? Certo. Mais uma coisa para o pessoal tirar onda aí. Degolamento é sempre na parte posterior e esgorjamento é sempre na parte anterior ou nas laterais, tá? Achei que era tudo a mesma coisa. A pessoa sempre acha que é tudo degolamento, Degolar né? é tudo O que a gente acha que é degolamento, na verdade, é esgorjamento, certo? E ela tinha um esgorjamento no pescoço. Esgorjamento no pescoço produz o quê? Muito sangue, certo? Tá. E ela tinha sangue na roupa e provavelmente uma pessoa que fez isso respingou sangue nela, né? Projetou sangue nela de alguma forma, certo? E aí a gente tá lá... Chegou nessa cena de crime e encontrou isso. Cheguei, família lá chocada. Era em casa? Não, no Matagal. Matagal. Tá. Na rua. Era tipo um terreno baldio, né? Uhum. Porque, para o pessoal entender melhor, era uma rua normal, numa área de civilização normal, só que tinha um terreno baldio, que tinha um matagal nesse terreno baldio e ela estava na parte de trás, não estava visível de cara na rua, mas estava próximo a uma rua habitada. A gente começou a analisar aquilo ali. E aí, a gente chegou ao namorado dela, que estava sumido e tinha sido visto com ela no dia anterior. E o namorado dela chegou lá para dar o depoimento, certo? Ah, ele chegou, mas no dia do crime ele não estava? Não, na hora lá, na hora. Na hora lá mesmo? Na hora. Ele foi lá? Foi lá. Tá. E aí a gente chegou lá, ele chegou lá, quando ele chegou, certo? Eu vi que a camisa dele tava com uns vestígios de terra na camisa. Aparentemente assim, tivesse meio mal lavado, umas terras assim, alguma coisa. Aí eu falei com o delegado, ó, essa camisa dele aí, de repente seria interessante a gente fazer um exame para detectar se tem sangue aí lavado. E aí ele foi até a delegacia, né, a gente levou para depoimento, forneceu de forma, como é que se diz? O quê? Forneceu de bom grado a camisa pra gente. Ele de forma voluntária. Voluntária a camisa. Uhum. E aí a gente conseguiu identificar que realmente tinha sangue nessa camisa. Então foi um caso que o cara deve... O que o cara deve ter feito? Aquela escovinha básica na camisa, provavelmente não respingou muito, né? Respingou em algumas regiões. Passou com a escova para lavar, conseguiu tirar aquilo, né? Levemente a gente via que estava um pouco, com a camisa meio, alguns pontos pardos e com terra, não tirou totalmente, a gente conseguiu identificar. Identificaram que era sangue. Que era sangue. Aí depois vai para um DNA. Na verdade existem uns procedimentos. Você tem um exame mais rápido que a gente chama de feca cult, que é um exame que é utilizado originalmente para identificar sangue em fezes humanas. É um exame da área da saúde que tem essa função. Ele é muito parecido com esse teste de farmácia, de Covid, que dá um tracinho se o teste estiver funcionando e 2 tracinhos se for positivo. É até parecido um pouco também com o teste da gravidez. Sim. E aí a gente pode usar isso na perícia para identificar sangue humano, né? Ou você pode simplesmente mandar para o DNA para verificar, que foi o caso aí. Você pega uma amostra do cadáver, né? Demora um pouquinho mais, né, no DNA. DNA demora. Mas ali na mesma noite que ele foi para a delegacia do TAP, você já ficou recolhido? Ficou recolhido já. Ficou um flagrante aí. Ele já ficou como... Mas já conseguiram no dia ver que era sangue e ele ficou preso? Sim, a perícia porque o luminol é um exame rápido, preliminar, né? Que você consegue... Aí já tinha disso suficiente para poder fazer uma prisão preventiva. Uma prisão preventiva. Isso aí. E ele já fez... E ficou sabendo o que aconteceu para ele querer Aí, matar depois ela? o caso, não cheguei a acompanhar o andamento. Provavelmente, pode ter sido um caso aí de algum relacionamento extraconjugal, né? Nesse sentido. Cara, eu vejo... O que geralmente acontece mais é não aceitação de fim de relacionamento.
Certo. Já vi alguns casos assim. E lá no local, a família já falou alguma coisa dele? A família falou que aparentemente ele é um cara tranquilo, né? Não tinha muito... Aquela coisa, né? Quem vê cara não vê coração, né? Sim. Caramba, cara.